Hebreus capítulo 4, versículo 12 em diante. Vamos ver? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Vamos orar. Quero convidar você a fechar os teus olhos, se você desejar, se você se sentir à vontade. Vamos orar juntos por esse momento. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor este tempo, Pai, que separamos para estudar a sua palavra. Como nós vimos aqui, a sua palavra é viva e eficaz, e ela é apta, ó Deus, para julgar os pensamentos. Deus, para dividir a alma do espírito, juntas e medulas. Pai, a sua palavra tem um poder que muitas vezes nós não imaginamos qual é o alcance deste poder. Mas nessa noite nós queremos experimentar algo do Senhor. Nós queremos, ó Deus, receber algo do Senhor e sair daqui totalmente fortalecidos, revigorados, animados para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, na verdade, o foco hoje da minha mensagem, daquilo que Deus quer falar aos nossos corações, o foco está no versículo 16 de Hebreus capítulo 4, onde diz assim, desta forma, assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Irmãos, este é o foco da mensagem, de um Deus que é misericordioso e de um Deus que nos socorre, nos dando da sua graça. Mas para chegar nesse versículo, eu preciso contextualizar a mensagem e passar aqui por esses versículos que nós lemos aqui, Hebreus 4, 12 e 13, e nós vamos chegar lá no versículo 16. Para chegar na promessa, eu e você precisamos entender a profundidade dela. Porque muitas vezes, irmãos, nós corremos o risco de ler a palavra, de olhar para a palavra, para as promessas de Deus e estarmos acostumados e familiarizados com as promessas e não damos o valor, não damos a profundidade, não damos assim, o valor, o preço, a real intenção da palavra em nos revelar aquela promessa, não valorizamos o quanto ela precisa e merece ser valorizada. É por isso que algumas vezes essas promessas, infelizmente, se tornam vazias no coração de algumas pessoas da igreja. Elas professam de cor a promessa, elas sabem de cor a promessa, mas elas não vivem aquilo, elas não acreditam mais naquilo, e por não crer e por não acreditar, nós não desfrutamos daquilo que o Senhor nos promete. Amém, irmãos? Quantos aqui sabem, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Quem acredita nisso? Não é? E quantas vezes você já se pegou murmurando, quantas vezes você já se pegou desesperançado, quantas vezes você já se pegou já desanimado? Levanta a mão aqui. Alguém comigo? Só eu? Muita gente, né? Obrigado, irmão. Não é pela, como é que fala? Compaixão. Nós muitas vezes somos pegos de surpresa. E nesse momento, embora eu e você saibamos as promessas de cor, nós talvez, por algum motivo, eu não sei dizer o qual, perdemos a essência dela. Perdemos a profundidade e a intensidade com a qual o Senhor nos faz a promessa. Então, antes de apresentar essa promessa aqui em Hebreus capítulo 4, o escritor de Hebreus, ele começa dizendo, olha, a palavra de Deus ela é poderosa para dividir a alma do espírito. Irmãos, então, a alma do espírito, nós cremos, entendemos, não é que nós temos um corpo, possuímos uma alma, mas na verdade a essência do homem é o seu espírito, que é criado à imagem de Deus. O Espírito Santo habita no nosso espírito. A alma é a sede das emoções. A alma é a sede do nosso entendimento, do nosso intelecto.
Então, quando nós entendemos que a palavra de Deus, ela divide a alma do espírito, ela divide aquilo que é das emoções daquilo que é do espírito. O espírito é a fé, no espírito está a nossa fé, no espírito está onde o Espírito de Deus comunica conosco as suas promessas. Então a palavra de Deus, ela é apta, ela é eficaz, ela pode dividir as emoções da nossa fé. Embora eu esteja meio desanimado nas minhas emoções, talvez eu esteja aqui oprimido nas minhas emoções, talvez eu esteja com uma situação complicada aqui nas minhas emoções, mas quando eu vou para o reino do Espírito, eu vejo assim, não, o Senhor habita em mim, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E a fé, ela se faz real e ela toca o mundo espiritual. E nós começamos a vivenciar e a experimentar aquilo que Deus tem para nós. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder. E é interessante quando aqui no versículo 13, o escritor diz assim, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Não é? Então quando nós olhamos para a palavra, irmãos, a palavra ela é viva. A palavra viva significa que ela não é algo estático. A palavra, irmãos, não é apenas algo que nós olhamos está aqui impresso no papel, ou num papiro, ou na pedra, ou na madeira, ou talvez aí na tela do seu celular. Olha aí para a tela do seu celular, irmão, olha para a sua Bíblia. A palavra parece estática aí, não parece? Quando a gente olha, a palavra não transmite emoções. Você olha aqui para ela e é uma palavra, algo que está escrito. Mas quando nós percebemos que essa palavra tem vida, irmãos, que ela age, essa palavra tem poder para agir na minha vida, para fazer algo, para operar algo, para realizar algo, para fazer a diferença. Irmãos, a palavra afirma de si mesma que ela é viva, ela não é estática, ela não é morta, ela não está aqui apenas escrita, não é como algumas pessoas acreditam que foi escrita por homens apenas, que é a palavra, a Bíblia é algo para dominar, né? As pessoas acreditam que muitas vezes a religião é algo para dominar a humanidade, para trazer a humanidade debaixo de jugo, debaixo de escravidão, quando na verdade, irmãos, o Senhor, Ele não promoveu nenhuma religião, o Senhor nos dá vida e vida é abundância. Amém? Então nós olhamos para a palavra precisa ser viva para mim, a palavra precisa ser viva para você. A palavra precisa ser algo que move dentro de nós, que divide a nossa alma do nosso espírito. E eu quero te perguntar nessa noite, irmãos, qual foi a última vez que você, ao ler a Bíblia, você se sentiu dividido? A Bíblia diz de si mesma que ela divide a alma do espírito. Quando foi que você sentiu essa divisão dentro de você? Embora muitas vezes na sua alma, nos seus sentimentos, você esteja vendo algo, a enfermidade está te dizendo algo, as suas emoções estão dizendo algo, os seus traumas estão te dizendo alguma coisa, Satanás pode estar dizendo alguma coisa, mas vem a palavra de Deus e diz outra coisa, diz que você é amado por Deus. Quando a palavra vem e divide a nossa alma do nosso espírito, a fé entra, querido, e opera algo maravilhoso em nós. E eu quero te perguntar mais uma vez, quando foi a última vez que a palavra veio e transformou a sua maneira de pensar? Nós precisamos extrair isso da palavra. Amém? Deixar ela agir em nós. Irmãos, a Bíblia diz que ela julga intenções do coração. A palavra tem esse poder de julgar os nossos pensamentos e também de julgar a intenção do coração. Irmãos, eu estou vendo você aqui olhando para mim, eu não sei o que você está pensando. Talvez você esteja pensando, onde é que o pastor quer chegar? Talvez você esteja pensando assim, o que é que eu vou jantar na hora que eu sair do culto? Né? Estão dizendo que é pão com linguiça depois do culto aqui. Não precisa mais pensar, essa já está resolvida. Não é? Talvez você esteja pensando em outra coisa. Talvez você esteja pensando numa ofensa que te fizeram hoje. Ou talvez você esteja aí pensando, puxa vida, eu não devia ter falado com o meu marido ou com a minha esposa daquele jeito. Talvez você esteja pensando que meu marido agora está com cara de crente, cara de pau. Hoje mesmo me maltratou lá em casa. Eu não sei o que você está pensando. Não é? Talvez tenha aqui alguma mulher falando assim, nossa, era esse homem que eu queria, esse que está sentado aqui, não aquele que está lá em casa, é esse. E talvez o marido deve falar assim, essa mulher que eu queria, olha só,
está arrumada, está linda, está perfumada, está bonita, está sorrindo, sorridente. Essa mulher que eu queria. Eu não sei, irmãos, o que você está pensando, mas a palavra de Deus ela é apta para julgar os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Querido, aí é algo um pouco mais profundo. Qual é a intenção do seu coração? Você veio hoje na igreja, você veio no culto. Com qual intenção você veio? Eu vim porque o meu pai e a minha mãe me obrigaram a vir. Eu vim porque se eu não vier, o meu discipulador depois vai me ligar perguntando por que eu não fui e eu não tenho desculpa. Eu vim porque hoje é domingo, hoje é dia de igreja. Qual é a intenção? Eu não sei. Eu não sei qual é a intenção do seu coração. Mas aqui nós entendemos que existe um Deus que através da sua palavra é poderoso para julgar a intenção dos nossos corações, para corrigir a nossa vida. Irmãos, e aí o negócio começa a ficar mais grave. Eu digo assim grave porque eu acho que fica mais profundo, mais intenso. No versículo 13 ele fala, nada. Irmãos, nada é nada, amém? Nada é nenhuma coisa, ninguém, nada. Em toda a criação está oculto, está escondido aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Misericórdia. Tudo, irmãos, que nós pensamos, tudo que nós falamos quando estamos sozinhos, tudo que nós fazemos, tudo o que nós achamos, tudo o que nós cremos ou deixamos de crer, tudo, irmãos, tudo o que você é está exposto diante dos olhos do Senhor. Tudo. Se a gente parar para pensar assim, quantos aqui já falaram assim, misericórdia, Senhor? Deus tem misericórdia. Tudo. Se você olhou para o irmão, achou que ele está mal vestido, falou assim, irmão, olha só, irmão, que roupa. Será que ele não tem mulher para passar essa roupa dele? Irmãos, Deus já viu isso daí. Se você pensou mal de alguém no seu trabalho, se você falou mal do seu chefe, se você falou mal do seu pastor, então pior ainda, irmão. Deus está vendo, amém? Deus está vendo todas as coisas. Se o pastor falar mal da ovelha, eu confesso para vocês, irmãos, algumas vezes eu falo assim, nossa, essa pessoa, e quando eu falo, na mesma hora eu falo assim, gente, eu sou pastor, eu não posso falar isso de ninguém, porque a palavra do pastor tem peso, amém? A sua palavra tem peso também, a do pastor também tem, um pouco mais. Eu creio nisso. E eu mesmo me corrijo, falo assim, Deus não, eu anulo essa palavra que eu falei, eu declaro. Às vezes tem uns irmãos que é difícil, e eu conversando com um outro, falo assim, nossa, mas esse irmão é muito difícil. O cara parece que não toma jeito, do jeito que ele está aí não vai dar. Aí quando eu percebo que eu falei, eu falo assim, Senhor, eu anulo essa palavra, eu quero abençoar a vida desse rapaz, ele vai mudar, algo vai acontecer na vida dele, ele vai crescer, ele vai romper, ele vai alcançar, e o seu nome vai ser glorificado na vida dele. Por quê? Porque tudo, irmãos, está exposto diante do Senhor. Nada. E é engraçado que, embora a Bíblia fale isso, há pessoas que acreditam diferente. Você não precisa abrir, eu vou ler rapidamente aqui, lá no Salmo 10, capítulo 4, Salmo 10, verso 4. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Ele acha que não tem Deus. No versículo 11, diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Há pessoas que acreditam que Deus não vê a maldade que eles praticam, que Deus não está vendo, sabe por quê? Porque o cara está fazendo, ele está errando, e a consequência não vem, então ele acha que Deus não está preocupado com isso. Que Deus está avalizando o seu comportamento, na verdade não. Deus, irmãos, está vendo todas as coisas, nada está oculto aos olhos do Senhor. No Salmo 36, versículo 1 diz, há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Então, a transgressão lisonjeia a pessoa, dizendo assim, olha, não tem maldade no que você está fazendo.
Ninguém vai descobrir isso que você faz de errado. Ninguém, pode ficar tranquilo, não haverá problema. Por quê? Porque, na verdade, irmãos, nós, uma ou outra vez, agimos como se Deus não estivesse vendo o que fazemos. Mas eu quero dizer para você, eu quero concordar com a palavra, nada está oculto aos olhos de Deus. Também eu posso dizer para você, como nós estivemos falando aqui nas aulas passadas, né? Nas aulas, né? Estou que nem sexta-feira aqui dando aula, né, irmão? Quando nós estivemos falando aqui nos cultos passados, nós podemos falar aqui, irmãos, que talvez você está achando que Deus também não vê o seu problema, que Deus não vê as suas lutas, que Deus não vê as suas dificuldades. Mas, irmão, da mesma forma que Deus vê os nossos erros, Deus também vê a nossa necessidade, Deus vê a nossa luta, Deus vê o nosso problema, Deus vê o nosso clamor, Deus vê todas as coisas, tanto para cá quanto para lá. Eu não quero apenas focar de que Deus vê o que você faz de errado, não, Deus também vê o que você faz certo. Deus também vê quando você está clamando por Ele. Deus também vê quando nós estamos precisando de algo. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Continuando lá em Hebreus capítulo 4, verso 14, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque a Bíblia aqui nesse momento apresenta Jesus como sumo sacerdote. Não é? E aqui Hebreus é escrito para os judeus conheciam a figura do sumo sacerdote. E aqui mesmo em Hebreus ele explica o que é o sumo sacerdote. Ele é escolhido dentre os homens e designado para representar os homens em questões relacionadas a Deus, para apresentar ofertas pelos homens, para pedir perdão pelos pecados. Alguém, irmãos, que se compadece dos ignorantes, daqueles que não conhecem a Deus. O sumo sacerdote tinha esse papel de entrar na presença de Deus com o sacrifício e apresentar o povo diante de Deus. Apresentar um sacrifício para o perdão dos pecados das pessoas. Jesus é o nosso sumo sacerdote, alguém que Deus colocou para nos representar diante dele. Então esta é a linguagem, visto que nós temos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha só, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então agora ele vem dizendo, olha, a palavra ela é poderosa para julgar as intenções do coração. Depois ele apresenta Jesus como um sumo sacerdote. Ele fala assim, nada está escondido aos olhos do Senhor. Deus vê todas as coisas. Mas nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, das nossas fraquezas. Jesus se compadece de nós. Embora Ele veja que você errou aqui, embora Ele veja que você está desesperado ou preocupado com um problema, com uma necessidade, embora Ele veja que eu e você titubeamos em uma e outra situação, que nós algumas vezes temos dificuldades, embora Ele veja tudo isso, Ele se compadece de nós, porque Ele também foi tentado em todas as coisas. Com uma diferença, Jesus nunca pecou, mas Ele se compadece de nós. Jesus sofreu a mesma tentação que você sofre, a mesma. Diz aqui que Ele foi tentado em todas as coisas, em todas as coisas. Ele passou por todo tipo de tentação. Amém, queridos? Por isso que Ele se compadece de mim, por isso que Ele se compadece de você. Verso 16, aí chega a nossa promessa. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Irmãos, vamos novamente aqui num passo a passo desse texto. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela julga todas as coisas, ela julga o nosso coração, o nosso pensamento, as nossas intenções, divide a nossa alma do nosso espírito. Ela atua e opera em nós. Ninguém está escondido aos olhos de Deus. Jesus se compadece de nós. Mesmo nos conhecendo e vendo
claramente como nós somos, como nós pensamos. Ele se compadece de nós. E aqui vem a promessa de Hebreus 4,16, que diz que nós podemos nos achegar no trono da graça. Mesmo assim, irmãos, nós podemos nos achegar do trono da graça. É maravilhoso olhar para um Deus de misericórdia, porque diz que quando nós não chegamos ali, nós recebemos misericórdia. A primeira coisa, irmãos, que acontece quando nós nos achegamos ao trono da graça com confiança, nós recebemos a misericórdia de Deus. Porque embora Ele nos conheça, a sua misericórdia está sobre nós. Grande é a sua fidelidade. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Amém, irmãos? Se renova a cada manhã. É a misericórdia de Deus que nos guarda. A misericórdia, querido, quando nós chegamos ali, o Senhor olha para nós. Ele sabe o que nós fizemos. Ele sabe como nós somos. Outro dia a Adriana filmou a nossa cachorrinha, a Nina. Eu tenho uma cachorrinha ali em casa, a Nina. E a Nina comeu uns doces que não deveria ter comido. Então, quando nós chegamos em casa, estavam os doces esparramados no chão, lá só uns pedacinhos de doce. Aí a Adriana pegou o celular e pediu para eu filmar ela conversando com a Nina. Daí a Adriana pegou a bandeja e falou assim: Nina, eu sei o que você fez. Aí ela deitou no chão, ficou com aquela cara de culpada, gente. Imagina um cachorro com a cara de culpado. Você não podia ter comido esses doces. Ela já virou assim, com a barriga para cima. E ficou pedindo misericórdia para a Adriana. Mas quando nós entramos em casa, no apartamento, nós entramos, ela fez a maior festa. Ela fez a maior festa. Chegaram os meus donos. Ficou feliz porque ela estava sozinha, pulou, latiu, fez toda aquela festa que o cachorro faz. Até que nós vimos que ela tinha pegado os doces que não deveria ter pego. Aí, Nina, olha só o que você fez. Na hora que ela percebeu que foi descoberta, irmão, ela ficou sem graça. E tem hora que a gente percebe que Deus está vendo o que nós estamos fazendo, e a gente fica sem graça. Bom, eu pelo menos fico. Você não fica sem graça, irmão, quando você pisa na bola? Não é? Eu não estou querendo comparar você com a minha cachorrinha, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que é interessante, o processo é mais ou menos igual. A gente fica sem graça, não é? Olha, eu sei o que você fez. Eu sei exatamente o que você fez, o que você comeu, o que não devia ter comido. Você olhou para onde não devia ter olhado. Você falou o que não devia ter falado. Você pensou o que não devia ter pensado. Você não amou quem você deveria ter amado. Você amaldiçoou quem você deveria ter abençoado. Eu sei o que você fez. Nada está escondido aos olhos do Senhor. Mas quando nós entramos no trono da graça, irmãos, nós entramos porque ali a primeira coisa que nós recebemos é a misericórdia. No lugar da condenação vem o perdão. No lugar do juízo vem a misericórdia. Em Cristo Jesus nós somos perdoados. É por isso que o escritor de Hebreus fala, nós precisamos entrar com confiança no trono da graça. Irmãos, e quando alguém sabe que está no erro, quando alguém sabe que está no pecado, o último lugar que essa pessoa quer ir é diante de Deus. Talvez você e eu conheçamos pessoas que você sabe que eram pessoas que amavam a Deus, que vinham à igreja, que estavam sempre na comunhão com o corpo, e de repente a pessoa some. Aí você encontra aquela pessoa e fala assim, querido, o que aconteceu que você sumiu? Não, pastor, Aí quando você começa a conversar, fala, sabe o que é, pastor? Eu caí, eu errei. Irmão, e por que você sumiu? Não, porque eu fico sem graça. Volta para a igreja, quando eu estiver preparado, eu volto. Quem conhece gente assim? Nós conhecemos pessoas assim. Porque não tem entendido que Deus não está prometendo socorro para pessoas perfeitas, que Deus não está prometendo socorro para pessoas que não erram, que Deus não está prometendo socorro para pessoas que são maravilhosas, que são crentes, que são fiéis. Deus não está prometendo socorro para pessoas puras, lindas e limpas. Não, Deus está prometendo socorro para pessoas como eu e como você, que precisamos da sua misericórdia, que precisamos do seu perdão, que reconhecemos que, embora nós venhamos a errar, temos um Deus de misericórdia,
que pode nos conceder um socorro, que pode e deseja nos ajudar. Irmãos, o socorro não é para quem está bem, o socorro é para quem precisa. A ajuda não é para quem está vencendo todas as coisas, a ajuda, irmãos, é para quem precisa vencer aquilo que não consegue vencer sozinho. A ajuda é para levar a minha vida a um novo nível em Deus. A ajuda é para levar a minha família a um novo nível em Deus. A ajuda é para levar o meu ministério a um novo nível em Deus. A ajuda é para aqueles que precisam. O socorro é para aqueles que precisam. A misericórdia, irmãos, é o perdão em Cristo no lugar do juízo que eu e você merecíamos. Não, mas a misericórdia está ali. Podemos chegar com confiança. Outra coisa que é tremendo aqui neste versículo, para receber misericórdia e encontrar graça que nos ajude no momento da necessidade. Outra versão diz, para achar graça para socorro numa ocasião oportuna. Irmãos, a ocasião oportuna é aquele momento que você precisa. E a graça é aquilo que nos socorre. É a graça de Deus que nos ajuda. É a graça de Deus que nos capacita a vencer. É a graça de Deus que nos leva a um outro nível. Não sou eu que alcanço outro nível, mas é a graça de Deus em mim que me leva a um outro nível como homem. É a graça de Deus em mim que me leva a um outro nível como marido. É a graça de Deus em mim que me leva a outro nível como pai. É a graça de Deus em mim que me leva a viver aquilo que Deus tem. É a graça de Deus em você, não é o seu esforço. Mas pastor, então não preciso fazer nada? Precisa, irmão. Nós precisamos nos esforçar. Mas a nossa resposta tem que ser, o nosso esforço tem que ser em resposta à graça de Deus que está sendo derramada sobre nós. A Bíblia diz que nós devemos nos achegar diante de Deus para receber essa graça do Senhor. Amado, você está num momento de necessidade? Qual é a sua necessidade? Eu tenho muitas, eu não vou expor para vocês, não é? Mas eu tenho muitas. Muitas necessidades, como homem, como marido, como pai, como pastor, como ministro na casa do Senhor. Eu tenho muitas necessidades que eu preciso de ajuda. O nosso Deus, irmãos, tão amoroso, está nos oferecendo a sua misericórdia e a sua graça. Quem é que vai receber? Quem é que vai receber misericórdia e achar graça? Quem? Leia o texto aí comigo, no versículo 16. Acheguemo-nos, noutra versão, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça. Quem vai receber misericórdia e quem vai achar graça? Olha para o texto nos responde. Quem, irmãos? Aqueles que se achegarem com confiança diante do Senhor. Pastor, tudo bem, mas como é que eu me achego com confiança? Como é que eu me aproximo do trono da graça? Onde é que está o trono da graça, irmãos? Para eu ir lá. Onde é que está o trono? Onde que é? Como é que eu faço para chegar lá? Não é um lugar físico, amém? Não é um lugar, o trono da graça não está aqui, não está na igreja A, na igreja B. O trono da graça não está aqui num lugar visível e físico neste mundo. O trono da graça, irmãos, é o trono onde o Senhor habita. É um lugar espiritual onde o Senhor está. Ali é o trono da graça. E como é que eu e você podemos entrar no trono da graça? Irmãos, através da oração, amém? E como que eu chego ali com confiança? Confiança no quê? Confiança de que Deus tem socorro para você e de que a misericórdia vai te ajudar. Tem um salmo que diz que a graça e a verdade precedem o Senhor. Né? O juízo e a justiça são a base do seu trono. Justiça e juízo são base do trono de Deus, mas a misericórdia e a verdade precedem o Senhor.
quando você está chegando no trono, antes de chegar no juízo e na justiça, a misericórdia precede. Amém, irmãos? Você passa pela misericórdia antes de chegar ali no trono. O trono que está firmado sobre a justiça de Deus, sobre o seu juízo. Mas antes de nós chegarmos ali, há um lugar de misericórdia. É isso que eu quero falar para você nessa noite. Irmãos, nós precisamos entender a profundidade dessa promessa. Uma promessa de ajuda e de socorro. Uma promessa de que Deus não vai nos deixar, apesar de nós merecermos talvez o juízo. A sua misericórdia está sendo oferecida para nós e o seu socorro, a sua graça, que vai nos ajudar, que vai te ajudar a vencer. Irmãos, eu quero perguntar para você mais uma vez, qual é a sua necessidade? Eu quero te ajudar nessa noite a fazer um exercício. Pode fechar os teus olhos. Vamos fazer um exercício aqui. Eu quero que você pense nesse momento, qual é a sua necessidade? Meu amado, se você não tem necessidade, talvez você não precise de socorro. Mas se você precisa de algo, Deus pode te ajudar. Há pessoas aqui que estão orando, lutando contra uma enfermidade, contra uma situação na sua casa, na sua família. Fala assim, pastor, essa é a minha necessidade. Há pessoas aqui que estão lutando contra vícios. Fala assim, pastor, essa é a minha necessidade. Eu preciso de ajuda nessa área. Há pessoas aqui que estão lutando contra o pecado. Há pessoas que estão lutando contra uma necessidade financeira, não vê saída. Há uma necessidade, há uma situação que você precisa de um milagre. Irmãos, há pessoas aqui que estão lutando para que o seu ministério seja estabelecido, para que você possa crescer. Você tem lutado, né, e você tem sonhado com um ministério que vai alcançar mais vidas para a glória do Senhor. Você tem sonhado com um ministério que vai mudar a história de pessoas. Você tem sonhado em servir a igreja, em servir o Senhor com um ministério frutífero. E quando você olha, parece que essas coisas não acontecem. Você ainda não está no patamar que você sonha e você precisa de ajuda. E você clama, Deus, eu quero viver isso. Talvez aqui seja pessoas que estão desanimadas, lutando contra situações terríveis, de inimizade, de problemas, lutando contra demônios, de opressão. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que existe um trono que está disponível a uma oração dos seus lábios, do seu coração. Existe um Deus que conhece todas as coisas, a intenção do coração. Existe um Deus que, apesar de ser poderoso, digno, justo, para nos julgar e para aplicar o seu juízo sobre nós, nos oferece no lugar do juízo a sua misericórdia em Cristo Jesus. Nos oferece, irmãos, ajuda, socorro, no tempo oportuno, no tempo da necessidade, a sua graça que nos capacita a crer, que nos capacita a vencer, que nos capacita a dar o próximo passo, na direção da sua perfeita vontade. A graça de Deus pode ser encontrada, pode ser achada, diz a palavra, que se nós nos aproximarmos do trono da graça, com confiança, vamos receber misericórdia e vamos achar. Essa palavra no grego, encontrar graça, é depois de uma busca, é como alguém que procura algo e acha. É algo que é encontrado, que é descoberto, algo que estava ali, parece que você não sabia onde, mas você descobre, você encontra aquilo, você acha. Irmãos, então é algo que você não sabe aonde está, mas quando você dobra os seus joelhos e você se achega diante do Deus Todo-Poderoso, você encontra em Deus um Deus misericordioso, um Deus amoroso, e você percebe que o Senhor, embora saiba de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso que julga todas as coisas, o Deus que conhece os teus pensamentos, o Deus que conhece a intenção do seu coração, embora Ele saiba todas as coisas, você acha graça. Um Deus que, apesar de tudo isso, Ele nos concede o seu favor e nos ajuda a vencer aquilo que precisamos vencer. Quer nos ajudar no momento oportuno. Irmãos, eu quero dizer para você que o momento oportuno é o momento que você clama a Deus por ajuda.
Qual é a sua necessidade? Qual é a sua luta? Qual é o clamor do seu coração? Amados, eu quero dizer para você que muitas vezes eu e você estamos caminhando sem pedir ajuda a Deus. Muitas vezes eu e você estamos caminhando sem clamar a Deus. Estamos vivendo o dia a dia, tentando vencer as nossas lutas com as nossas forças, tentando vencer as nossas lutas com aquilo que nós já sabemos da palavra, tentando vencer as circunstâncias com o nosso próprio esforço, tentando, irmãos, vencer talvez uma situação da maneira como vencemos o ano passado ou há 5 anos. Quando na verdade Deus tem algo novo para que você possa desfrutar da sua graça e alcançar algo em Deus que talvez eu e você ainda não tenhamos alcançado. Irmãos, esse Deus é poderoso para fazer novas todas as coisas. Deus não está preso a uma receita, amém, irmãos? Deus, Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. Jesus botou a mão no ouvido do surdo e falou assim, abre, e aquele surdo foi curado. Outro dia puseram outro surdo, ele falou assim, demônio, surdo e mudo, já não era mais para abrir, já era um demônio, expulsou aquele demônio surdo, e a pessoa foi curada. Jesus impôs as mãos sobre um cego, ele voltou a ver. Havia outro cego, ele cuspiu no chão, fez um lodo com a sua saliva. Aplicou nos olhos do cego e mandou ele se lavar. Quando o cego se lavou, ele foi curado. Ou seja, se Jesus fez tantos milagres de maneiras tão diferentes, por que você acha que na sua vida Ele vai fazer sempre do mesmo jeito? Deus vai fazer algo diferente na sua vida? E pode ser hoje. Talvez o socorro venha de uma maneira que você não espere. Nós oramos e achamos que Deus deve fazer assim, assado. Senhor, eu preciso realmente de algo. E eu tenho certeza que o Senhor é poderoso para me socorrer, então eu preciso dessa promoção. Porque se o Senhor me der essa promoção, aí sim, tudo vai dar certo. Glória a Deus, irmãos, nenhum problema. Mas de repente Deus não te deu aquela promoção, e daí? Aí você fica triste porque Deus não deu promoção. Na verdade, Deus vai agir de outra forma, mais espetacular, amém, irmãos? Você olha e vê uma situação e imagina que Deus pode fazer isso ou aquilo, e nós oramos já para Deus dando a solução. Querido, apresente o seu problema, deixa que Deus dá a solução. Ele é bom nisso, amém? Deus é bom nele, apresente o seu problema. Eu quero exortar você nesse momento a apresentar ao Senhor. Você já pensou qual é a sua dificuldade? Se você precisa de ajuda? Talvez você esteja aqui, você veio hoje no culto, e quando eu perguntei para você assim, você precisa de ajuda para quê? Você fechou os olhos e não pensou em nada, irmão. Eu não preciso de ajuda para nada, está tudo bem. Glória a Deus, que bênção. Mas se você acredita que Deus pode fazer algo além daquilo que você tem experimentado, se você crê que Deus pode fazer mais, se você crê que Deus pode te ajudar a viver mais, eu gostaria que você agora apresentasse os seus sonhos diante de Deus. Vou dar um tempo para você orar. Vou te dar um tempo para orar. Para você falar assim, Deus, eu preciso de ajuda nessa situação. Deus, eu preciso de ajuda nessa circunstância. Deus, eu estou atravessando essa luta. Pai, eu estou lutando contra isso. Comece a colocar diante do Senhor. Comece a colocar diante de Deus aquilo que você gostaria de receber socorro. A Bíblia diz que quando nós nos aproximamos do trono da graça, recebemos misericórdia e achamos graça para socorro. O apóstolo Paulo tinha uma situação incômoda, um espinho na carne. E diz a palavra que ele orou ali 3 vezes para que aquele espinho fosse tirado. A solução que ele deu é que o espinho fosse removido, que aquela circunstância fosse tirada da vida dele. Mas a resposta de Deus foi diferente. O espinho não foi tirado, a circunstância não foi tirada,
Mas Deus falou assim: eu te dou a minha graça, porque a minha graça te basta. Qual é a resposta de Deus quando nós precisamos? A graça dele nos capacita. Irmãos, uma ou outra vez, Deus vai mudar a circunstância. Muitas vezes Deus vai mudar. Muitas vezes Deus vai trazer a cura. Muitas vezes Deus vai trazer a solução financeira. Muitas vezes Deus vai fazer algo extraordinário. Maravilhoso, sempre Deus vai fazer. Porque tudo que Deus faz é extraordinário, amém? É bom. Mas algumas vezes o Senhor vai conceder a sua graça. E a graça de Deus vai nos levar ao próximo nível de fé. A graça de Deus vai nos levar ao próximo nível de conquista. A graça de Deus vai nos levar à perseverança. A graça de Deus vai nos levar, irmãos, a crer que Deus está olhando para nós. A graça, querido, ela vai ser o nosso socorro. A graça vai nos ajudar, irmãos. A graça nos socorre, nos ajuda. Ela nos ajuda. Deixa Deus, querido, ministrar sobre a sua vida nessa noite. Deixa Deus ministrar sobre a sua vida nessa noite. Irmãos, Deus vai fazer algo maravilhoso aqui. A graça de Deus está sendo derramada neste lugar. Querido, eu vejo pela fé Deus derramando graça sobre algumas vidas. Deus derramando graça sobre corações que já estavam desesperançados. Deus agora derramando graça. E talvez Deus esteja falando para você, fala assim: olha, eu sei como está o seu coração. Eu sei como você está pensando que já passou o seu tempo. Eu sei que você está pensando que talvez não dá mais. Eu sei que você já acha que você talvez não vá mais alcançar isto ou aquilo. Mas não se preocupe com aquilo que você pensa. A minha graça está disponível para o momento que você está vivendo. A graça de Deus está disponível para aquilo que você está vivendo hoje. Seja para um desafio na sua família, seja para um desafio no seu ministério, seja para um milagre financeiro, seja para um milagre na área da sua saúde, seja, querido, para uma libertação. Não importa a área que você precisa. Há a graça de Deus abundante para ser derramada sobre a sua vida, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem. Enquanto o pastor Paulo ministra uma canção, quero convidar você a ficar de pé.